amarela e luz vermelha. Você já perdeu seu console por um problema irreparável? E você entendeu o que deu esse problema? Esses dias eu tava no Telegram com a gurizada que me acompanha e a gente entrou num debate sobre consoles antigos. Eu gostaria de deixar claro que quando eu falo um console antigo, é antigo pra nós, pessoas imediatistas, que sei lá, 3 anos atrás já tá meio antigo. Então, PS3 antigo, Xbox 360 antigo. Que ano que o PS3 lançou mesmo? 2006, mano. É velho! Quer dizer, será que tem alguém de 2006 que me assiste? E daí velha sou eu, né? A gente tava debatendo tudo que tinha estragado o nosso console e eu, inclusive, tava nesse debate porque eu perdi um PlayStation 3 pra luz amarela. E aí a gente foi se deparando com várias coisas que a gente não sabia se eram mitos ou verdade sobre os consoles que poderiam estragar eles. E aí eu fiquei muito curiosa com esse debate, eu acabei empolgando e pesquisando sobre tudo que a gente falou nessa conversa. E eu vou compartilhar aqui com vocês pra falar sobre alguns hábitos que podem estragar o seu console e alguns mitos que te contaram e você acha que talvez seu console tenha estragado por isso e na verdade não foi. Beleza, vamos então começando falando dos que realmente são mais antigos, que são o PS2 e o Xbox. Um dos defeitos que tinha um nome muito maneiro deles era o Click of the Death. Traduz pra clique da morte, mas não é bem um clique de mouse, sabe? Eu acho que é clique do barulho de clique mesmo. Era um problema que você tinha na unidade de disco, ou seja, na parte que lê o disco do jogo, em que ele tinha alguma dificuldade ali na leitura e por isso ele ficava fazendo um cliquezinho constantemente, que era um som audível. O problema é que geralmente videogame é coisa de criança, e criança quando vê um problema, ela insiste no problema. E é exatamente isso que você não pode fazer no Click of the Death. Se você tá com um problema na leitura do disco, você não pode insistir em ler outros discos, e sim tentar resolver esse problema, que pode ser causado por sujeira, por desgaste ou até por alguma peça nos componentes internos que estejam com defeito na unidade de disco. Agora, outra parada que eu achei muito interessante, porque essa eu não sabia, foi uma que a gente comentou no Telegram, que é sobre as cores das mídias, ou seja, a cor do seu CD. Mas eu não tô falando daquele desenho que você vê, tipo, do jogo, sei lá, tipo, The Sims, assim, no CD. Eu tô falando da parte de trás do CD. Elas tinham cores diferentes, tipo, discos dourados, disco roxo, disco preto, enfim, a cor do CD por trás. E algumas pessoas falavam que, o meu aparelho só lê quando é disco dourado. Eu tenho problema porque se eu tento rodar um disco de outra cor, estraga e tudo mais. Fiquei muito curiosa e fui pesquisar sobre isso, mas eu descobri que é mito. Na verdade, os discos, eles significam cada uma coisa específica. As mídias douradas eram edições geralmente especiais. As mídias roxas costumavam ser meio que discos platina e coisas do tipo. Eram relançamentos de jogos memoráveis, num geral. E os discos pretos eram discos originais, também geralmente... Os discos pretos, eles eram geralmente de colecionador. Ai, fiquei com medo, peraí. Essas coisas de mitos de leitores, elas vão continuar aparecendo no decorrer desse vídeo, porque existem muitas teorias, mas tudo que eu pesquisei, pelo menos, diz que leitor é feito pra ler aquilo, não vai estragar. Mas aí o pessoal de TI diz, porque sempre pode ter uma complicaçãozinha ali que a gente não fica sabendo, que o leitor é feito pra ler, mas tal peça não suporta. Então aí, a galera do clube do hardware aí, manda nos comentários pra gente se tem alguma teoria da conspiração aí de uma peça não aguentar. E na verdade não é bem assim, que daí qualquer coisa eu corrijo numa parte 2. Agora a gente avançando pra próxima geração, vamos lá para o PlayStation 3, o meu próprio falecido, que teve luz amarela e prendeu o dedo dele ainda por cima. O meu tá Castlevania é Castlevania não sei o que, Shadows. Lord of Shadows. A luz amarela é um problema muito sério. Basicamente, é um sinal de que talvez o seu PlayStation não tenha conserto. Pra mim, quando eu vi pela primeira vez, eu falei, morreu, um beijo. Cada pessoa reagiu de um jeito a esse BO. Ela é um problema relacionado ao superaquecimento. O superaquecimento, ele pode gerar algumas falhas internas, gerando bugs e, enfim, não conseguindo jogar, obviamente. Isso tem reparo? Sim, a luz amarela, ela tem reparo. Só que qual é o problema? Às vezes, o superaquecimento, ele danifica uma peça. Você vai lá e troca essa peça. Essa peça vai estragar de novo, porque o superaquecimento continua lá. Então, você começa a achar que é um problema irreparável, porque você tá trocando a peça e ela continua estragando toda hora. Mas é outra coisa que tá gerando esse superaquecimento. Se você for direto no problema, eu também não sei se esse problema não vai voltar a acontecer, porque o superaquecimento era um BO, assim, dessa geração um todo, parece, assim. Uns problemas muito confusos. Eu não sou do clube do hardware, eu só sou uma pesquisadora curiosa trazendo aqui pra vocês. É delicada pra você consertar e muitas vezes você fala, mas e a garantia? Ele é um problema que, como é de superaquecimento, geralmente com o uso ele vai piorando. E geralmente quando ele estoura, ele já saiu
saiu da garantia. Olha só que coincidência. Putz! Quando você vai corrigir, muitas das vezes foi o que aconteceu comigo, porque a gente tentou corrigir algumas vezes e depois eu realmente desisti. Quando você tenta corrigir esse problema, muitas vezes você cai naquele momento de tipo, legal, mas comprar um novo talvez saia mais em conta. Então, ele foi considerado um problema meio irreparável por isso, porque ele é um problema que às vezes você não descobre de fato qual era o problema, corrige a coisa errada, gasta dinheiro com um técnico e não resolve, depois volta o problema, e aí fica nessa coisa e falava, vamos pro PS4. Bom, e indo pro Xbox, a gente tem a famosíssima luz vermelha. A luz vermelha da morte. Headlight of the Death. Tree Headlight. Eu tenho vários nomes. Esse daí ficou mais famoso que a luz amarela na época. Eu, inclusive, descobri a luz amarela porque eu descobri essa luz. Eu falei, será que o meu também tem? Tinha. O senhor deu isso? Olha lá, ó. Tem duas pessoas nessa casa e ambas tiveram um problema de luz vermelha ou amarela, um de cada. O problema do Xbox também tinha relação com superaquecimento, mas ele também podia ter relação com soldas frias. Fiz uma breve pesquisa e aparentemente soldas frias são umas partes que são juntadas, mas não são soldadas com calor, elas só estão ali juntadas friamente. Uma coisa interessante da gente citar é que essa bolotinha do Xbox que acendia luzes, que não era bem um círculo, eram várias partes que formavam um círculo, elas quando ficavam todas vermelhas, né, era a luz vermelha. Então, eu dei uma pesquisada porque eu não tive o Xbox, mas na minha pesquisa eu descobri um negócio meio idiota. Aquela bolinha do Xbox, ela significa várias luzes. Por exemplo, quando tá tudo verde, quer dizer que tá ligado. E quando tá tudo vermelho, provavelmente você tá tendo a luz vermelha. Então você tá com problema de hardware. É bem difícil de consertar. Mas existia uma luz vermelha, que é a luz vermelha do anel interno, que até em todos os lugares que eu pesquiso, eles avisam, essa não é a luz vermelha. É um problema de superaquecimento, mas não é um problema da luz vermelha. E parece que quando tem um cabo desconectado, também liga uma luz vermelha. Então nem toda luz vermelha é uma luz vermelha. Eu não consegui entender bem, porque eu não tive Xbox. Mas é mais ou menos isso. Sobre o conserto do Xbox, ele também era um pouco delicado, assim como o PlayStation 3. Se você tivesse com um Xbox mais antigo, provavelmente a chance de você resolver o problema era menor do que se você tivesse com um Xbox mais recente. E o Xbox, por ser um problema parecido de superaquecimento, também caía naquela mesma coisa de você geralmente ia ter esse BO quando essa garantia já tivesse vencido e tinham grandes chances do conserto valer mais a pena você comprar um console novo. É um BO que é reparável, mas veja bem, né? E bom, nesse momento final eu acho que eu devia pesquisar o que eu achei que foi o que estragou o meu videogame. O meu pai, ele é meio completamente senhor bugiganga, viciado em tecnologias, principalmente de audiovisual. E aí quando ele viu o lançamento do Blu-ray, ele ficou tipo, meu Deus, mais qualidade que os DVDs! Bom que o Blu-ray não durou nada, né? Acho que foi 2 anos de hype e faleceu o pobre do Blu-ray. Mas aí ele comprou o PlayStation muito por causa do Blu-ray e a filhota aqui se deu bem, porque pegou um PlayStation em casa, né? Mas como ele comprou o Blu-ray, ele consequentemente usava o PlayStation pra assistir filmes. Praticamente não jogava no PlayStation, porque ficava na casa dele, meus pais são divorciados, mas grandes amigos. E ficava lá na casa dele, ele ficava assistindo muito filme. Meu pai é viciado em filme até hoje, assiste filme o dia inteiro se deixar. Quando finalmente eu peguei esse PlayStation pra mim, porque ele não tava mais usando, foi de pouco uso e morreu. Já tinha passado por alguns concertos, morreu de coisa parecida e ficou lá o meu Lord of Shadows lá dentro. Pra mim, eu concluí que meu pai assistiu muito Blu-ray, estragou o console. E era algo que me falavam muito na época, não pode ficar assistindo muito Blu-ray em console. Se você quer assistir Blu-ray, compra o aparelho Blu-ray. Eu tinha certeza que era por isso que meu console tinha estragado, mas eu descobri recentemente que não. Diz que o leitor é feito pra ler Blu-ray, então não vai estragar se você tá assistindo Blu-ray. Mas esse é o ponto, assim, que ainda me deixa mais encucada, sabe? Faz sentido? Um filme superaquecer o videogame mais que o jogo? Eu não queria acreditar que é mito, porque eu acho que o meu PlayStation morreu por isso. Mas pelas pesquisas que a gente fez, realmente é mito. Tanto o PlayStation quanto o Xbox, os que já leem Blu-ray, eles podem ver o Blu-ray. Mas aí você que tem que acreditar, não. Porque lá no chat um monte de gente comentou, lá no Telegram, eu também vi uns negócios de fórum aí, que um monte de gente fala que é mito e um monte de gente fala... Não sei se é mito não, porque eu acho que o meu morreu disso aí. E aí, seu PlayStation morreu disso aí? Seu Xbox morreu disso aí? Diga pra gente aí nos comentários o que aconteceu com o seu console. Se você gostou desse estilo de vídeo, ele é bem diferente. Então deixa o like pra eu saber que vocês querem mais. E é isso. Tchau!